We are restless and, at the same time, centered. Our name says it all, Central Press. On the one hand, the dynamism of the press, the speed of social networks, the rush for innovation. On the other, the need for balance, focus, assertive communication and results. In 1998, when we started to walk our path, everything was different. Over the years, the channels of communication have changed, the tools too. The people, the speeches, the campaigns, everything is constantly changing. And it will continue to change, faster every time. What do we have left? Learn something new every day, study ways to apply that knowledge, and dare. After all, innovating is much more a matter of optics than of fibre optics. Over the years, we have won fantastic clients, entered into solid partnerships, completed rewarding jobs. We were awarded and recognised by the market. All thanks to the commitment and passion of our team of communicators. We help to build, recover and maintain the reputation and recognition of brands that care about their corporate image. And we only work with brands that we believe in. We were born in Curitiba. We implemented operations in several cities in Brazil, and we arrived in the United Kingdom. Because communication has no borders, not even in our dreams. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento do Centralcast. Mais de 3.000 pessoas morreram no dia 11 de setembro de 2001, em ataques coordenados e assumidos pela Al-Qaeda, grupo terrorista comandado por Osama Bin Laden. Os atentados daquele dia mudaram a história da sociedade contemporânea e foram o prelúdio do que ficou conhecido como a Guerra ao Terror. 20 anos depois, a retomada do Afeganistão pelo Talibã, um dos apoiadores da Al-Qaeda, traz de volta um questionamento. O mundo ocidental realmente foi capaz de vencer essa guerra? Para debater este tema, eu recebo hoje os professores Yuri Sagaz, do Colégio Positivo Internacional, João Alfredo Lopes Niegrai, da Universidade Positivo, e Steve Hewitt, da Birmingham University, do Reino Unido. E para começar, eu quero chamar aqui o professor Yuri. Formado em Direito e Geografia, ele estava nos Estados Unidos no dia dos atentados de 11 de setembro. E hoje leciona a disciplina de Humanities no Colégio Positivo Internacional. Seja muito bem-vindo, Yuri. Boa noite, Lorena. Muito obrigado pelo convite e estou muito honrado de estar aqui hoje. Yuri, conta pra gente. Traz pra gente um contexto histórico dos acontecimentos, para a gente entender os fatos que antecederam e motivaram os atentados de 11 de setembro, assim como as consequências desses ataques até os dias de hoje. Com certeza. Lorena, seguinte, quando vocês me convidaram em algumas semanas, eu comecei a pensar como é que eu traria tamanha quantidade de informação de uma maneira que fosse resumida ou relativamente didática. Em conversas também paralelas, me deparo com o fato de que muitas pessoas que eu até mesmo conheço não têm muita noção do que é o Afeganistão, ou digamos, onde está localizado, qual que é a localização geográfica, mas também qual que é o posicionamento político, qual que é a geopolítica que rege aquela localidade. Então, por conta disso, eu resolvi deixar separado uma pequena apresentação, pelo menos mostrando um mapa, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que está aqui. E que possa também elucidar um pouco mais a quem não tem um conhecimento geográfico talvez muito profundo. Em relação ao Afeganistão, bem, é um país que está localizado no que seria centro-sul asiático,
e está, na verdade, rodeado de outros países que são, na verdade, de suma relevância para entender a geopolítica local. Quando vemos ao norte do Afeganistão atual, isso é um mapa mais recente, é um mapa que inclui os grupos étnicos. Temos países tais como o Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão, que antigamente faziam parte da União Soviética, volto isso em um instante, quando vou mostrar a cronologia. A oeste temos o Irã, também de suma importância geopolítica. A leste, apesar que o mapa aqui não está muito bem preciso, National Geographic cobrarei depois, mas estaria a China, ele faz divisa com a China, faz fronteira com a China. E a sudeste, temos o Paquistão, que antigamente, até 1948, pertencia ao Império Britânico, tanto o Paquistão quanto a Índia. Comento tudo isso até mesmo para elucidar, dentro dessa análise histórico-geográfica, a relevância do Afeganistão, não só vou focar numa história mais recente, mas ao longo da história como um todo. Ele foi formulado como um estado tampão entre duas grandes potências do século XIX e início do século XX. No caso, aqui, o que tínhamos antigamente o Império Russo, posteriormente depois a União Soviética, e aqui o Império Britânico até 1948. Porém, o Afeganistão, da maneira como ele é delimitado territorialmente, ele não corresponde ao que seria, de fato, a delimitação da nação afegã. E se é que dá para usar essa nomenclatura aqui. E já falaremos disso daqui a pouco. O Afeganistão e o Paquistão, eles compartilham um aspecto muito, muito interessante, que seria na verdade, dentro dessa divisa aqui, que seria a Durand Line, que é uma divisa fictícia criada no século XIX pelo próprio Império Britânico, e até hoje usada como a divisão de territórios entre esses dois países. Se você analisar bem esse mapa aqui, você vê que tem um grupo étnico de suma relevância, que são os Pashtun, que fazem a maior parte, ou pelo menos corresponde a 42% aproximadamente da população afegã. E por que eu comento isso? Até mesmo porque, quando eu vou colocar a cronologia, isso vai fazer um pouco mais sentido. É também bom para denotar como também o que denominamos como Afeganistão, ele não é composto com aquele sentimento ou aquele grupo fortalecido étnico que muitos estados-nação, pelo menos aqui do Ocidente, compartilham, ou pelo menos estados-nação modernos. E para além desse aspecto, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de levantar, também como funciona a geografia física do Afeganistão. Se pegarmos esse outro mapa, verão que, ok, temos aqui ao norte, divisa planícies com o que seria o Turcomenistão e o Uzbequistão, mas justo aqui, onde está dito Hindu Kush, na verdade seria uma extensão, uma cadeia montanhosa altíssima, com montanhas para cima de 7.000 metros de altitude, e que divide praticamente o Afeganistão ao meio. E que também, dentro dessa geografia, é um aspecto de grande importância quando se trata de guerra do Afeganistão, tanto a que foi levada a cabo pelos Estados Unidos, mas também anteriormente pelos soviéticos, anteriormente pelos britânicos, enfim, e colocando isso dentro do contexto, até mesmo para entender como é que funcionou essa dinâmica da guerra mais recente. Colocando numa cronologia, e eu coloquei aqui para, enfim, tentar sucintar, eu sei que tem muitos elementos aqui, né? Mas iniciando com o que seria a guerra afegã soviética, que deu início em 79 e foi levada a cabo até 89. Isso há de se lembrar que é um contexto de Guerra Fria. Sim, é um momento em que houve a invasão soviética ao Afeganistão, no momento em que o Afeganistão passava por uma guerra civil que teve início em decorrência de um governo comunista à época. Então isso é muito bom levar em pauta.
E essa guerra, na verdade, foi travada entre que seria os mujahidins e os soviéticos. Esses primeiros aqui, na verdade, seriam combatentes, como se fosse guerrilheiros, que compartilhavam entre si um aspecto muito importante, que eu não pontuei dentro daquele outro mapa, mas de suma relevância para entender também essa guerra. Todos eles muçulmanos, de diferentes nacionalidades, diferentes etnias. Não somente os pashtuns, mas árabes, no caso, indonésios, filipinos, etc. E dentro desse contexto de guerra, Afeganistão e União Soviética, é que começa a desencadear o que seria o início, tanto do Al-Qaeda, quanto do próprio Talibã, e até mesmo o próprio envolvimento dos Estados Unidos já nessa guerra. Se um lado tinha a União Soviética, há de se entender que em Guerra Fria, no outro lado havia apoio dos Estados Unidos, inclusive em termos de preparo armamentista, mas também econômico. Sim, os Estados Unidos teve influência, ou teve relação para a fundação do próprio, não fundação em termos ideológicas, mas para poder dar a base econômica e estrutural para o surgimento posterior, tanto do Talibã quanto da Al-Qaeda. Digo isso porque ideologicamente é totalmente distinto. De fato, em 88 foi quando a Al-Qaeda é fundada, já com o chefe cabeça Osama Bin Laden. A Al-Qaeda é originalmente saudita, então não é afegã, não é pashtun, porquanto é de origem árabe. E dentro também desse desenrolar, depois que os soviéticos, na verdade, perdem essa guerra, e inclusive acredita-se que foi um dos pontos que destravou até mesmo para a própria queda da União Soviética à época, porque foi uma guerra muito custosa, começa a travar as guerras civis dentro do Afeganistão. A primeira, entre o governo comunista, que ainda detinha poder, e os mujahidins, e posteriormente, depois que o governo comunista cai, existe uma guerra civil afegã entre o que seriam os moderados e os radicais. Dentro deste contexto é que surge a formação do Talibã na divisa de Paquistão e Afeganistão. Lembre-se que dentro daquele mapa que eu tinha pontuado, os Pashtun, na verdade, eles compartilham desse território, que seria o sul do Afeganistão e também norte do Paquistão. E, de fato, para aquele grupo em si, não há, por mais que tenhamos essa nomenclatura afegãos e o que seria o Afeganistão atual, não viriam da mesma forma, eles têm uma outra compreensão étnica pessoal, certo? Dentro dessa formação, há de se lembrar também que existe aqui a Guerra do Golfo, que ocorreu no Kuwait e no Iraque, isso voltaremos depois, que tem relevância. O governo Talibã se consolida como governo principal no Afeganistão de 96 até 2001. Dentro daquele aspecto, Al-Qaeda, que lembra que foi formada aqui em 88, ele, na verdade, tem o seu refúgio dentro do Afeganistão, com apoio do Talibã à época. Ele já tinha uma relação, não só por terem lutado juntos dentro da guerra afegã-soviética, mas também tinha uma relação econômica entre eles, né? Al-Qaeda, no fim das contas, não estava lá de graça. Não é somente porque compartilhavam de uma mesma religião. E, passado esse contexto, sim, ao que pontuando aqui, assim, pulando rapidamente, mas onde ocorre o ataque terrorista no fatídico 11 de setembro, nos Estados Unidos, ao centro econômico, simbólico, à época na cidade de Nova York, mas também em Washington, D.C., e outras tentativas mal sucedidas. Esse ataque terrorista, que, enfim, aqui todos temos um pouco mais de ciência, desencadeou uma série de guerras e incursões dentro do Afeganistão e na região pelos Estados Unidos. O que iniciou passado, se o ataque se deu no dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos já estavam se preparando para a invasão ao Afeganistão no mês seguinte. De fato, como comentei isso, posteriormente eu morava lá nessa época.
E 2 anos, um ano depois, um ano e meio após, teve a incursão no Iraque. E, finalmente, com Bin Laden morto em 2011. Isso tentando resumir assim, de maneira mais rápida possível, até mesmo para não tomar tempo do restante da conversa. Contextualização é muito importante para a gente entender o contexto e principalmente para aqueles que estão nos assistindo e, diferente da gente, não viveram o 11 de setembro de 2001, não entendem tudo que aquele episódio representou para toda a humanidade, não só para os americanos, né? Acredito que as consequências dos ataques de 11 de setembro repercutiram em todos os aspectos políticos, econômicos e sociais. E para falar sobre isso, eu quero chamar agora o doutorando em estratégia, professor de geopolítica e negócios internacionais e coordenador do curso de comércio exterior da Universidade Positivo, João Alfredo Lopes Niegrai. Professor, conta para a gente, afinal, o que é o terrorismo? O que motiva atitudes como essas? E o que os terroristas realmente querem? Boa noite, Lorena. Boa noite a todos que estão assistindo. Professor Yuri também, obrigado pelo convite. Um abraço aos amigos da Central Press. Essa é uma pergunta tão importante quanto ela é complicada. A definição mais simples é como o uso de violência, seja ela física ou psicológica, através de ataques a instalações ou de um governo ou de uma população para incutir medo e pânico. Só que o que a realidade nos mostra? Que o terrorismo é muito mais do que isso. Antes do 11 de setembro, pelo menos, de 2001, aquela manhã de terça-feira inesquecível para todos nós que tínhamos consciência de nós mesmos, né, naquela época, o terrorismo era algo que estava muito longe das preocupações ocidentais. Dali para frente, isso muda. E isso muda, primeiro, por ter atingido o coração financeiro dos Estados Unidos e pela visão de que aquilo que gerou cerca de 4 mil mortes poderia ter gerado muito mais. Um ambiente que apenas de forma turística pelo World Trade Center circulavam cerca de 80 mil pessoas por dia. É como se fosse uma cidade dentro de outra cidade. Ou seja, o potencial para tirar vidas era muito maior do que acabou sendo. E a visão de algo que acaba ceifando a vida de tantas pessoas era visto anteriormente como algo que apenas Estados-nação faziam. Aqueles que tinham grandes armas, aquelas grandes potências, só que neste caso, ou melhor, no caso das guerras levadas a efeito pelos Estados, esses ataques eram feitos a ambientes restritos. E aquele momento de setembro nos deu a impressão de que nós não estávamos seguros em lugar nenhum. E uma coisa que me parece muito interessante é que nenhum grupo se auto-intitula grupo terrorista. Isso é um label, isso é um rótulo que é colocado por outras pessoas. E aí vem algo que é um tanto difícil de traduzir em português, mas one man's freedom fighter is another man's terrorist. Os meus alunos já me ouviram falar muito nisso. Aquele que um vê como terrorista, o outro vê como libertador da pátria. Então o terrorismo hoje ele é muito mais, ou tem sido um rótulo que não é voluntariamente aceito ou adotado por um grupo, é aplicado por outros. Os Estados Unidos, por exemplo, vão definir terrorismo como uso calculado de violência ou ameaça para incutir medo. O Reino Unido utiliza a ideia de terrorismo como a ameaça ou uso de ataques para levantar questões políticas, religiosas ou ideológicas. Ou seja, são definições muito amplas. E o rótulo que colocamos em algumas organizações como terroristas faz com que aquelas pessoas que se juntam a esses grupos recebam esse rótulo como uma ofensa. E é a partir dessa ofensa de ser visto como um terrorista, alguém que vai buscar violência, que eles vão insistir na ideia de que eles estão sendo oprimidos por alguém e que, portanto, precisam se liberar. Essa é uma das falhas da guerra ao terror, que durante um tempo acaba contribuindo para a acepção que o Bin Laden dava da dominação estadunidense naquela área do mundo. Só que quando falo que é uso calculado de violência, tentativa de ser coercitivo, de ameaçar, no final das contas,
essas mesmas definições acabam sendo também ofensas criminais dentro da maior parte dos nossos países. No Brasil, nós temos o crime de ameaça, por exemplo, homicídio, lesão corporal e tantos outros que essas definições simplórias acabam se aproximando muito. O que me leva a acreditar que o terrorismo, além de um método, é muito mais um estado mental. Um estado mental mais até do que uma atitude em si. E hoje, para a gente entender isso melhor, faria muito mais sentido construir uma tipologia das ações que fazem com que um ato seja terrorista. Só que isso também é muito mais difícil, porque assassinato, sequestro, deportação, isso também ocorre em conflitos militares tradicionais. E o terror, então, passa a ser uma tática, um método de violência completamente arbitrária. E talvez, para responder a pergunta da Lorena, que é uma pergunta muito complexa, nós possamos compreender no terrorismo, ou no cerne do que é o terrorismo, o uso da violência para meios políticos. Só que, no fim, isso também é muito parecido com a própria definição de guerra. E, no final das contas, guerra seria aquilo que estados fazem, enquanto que o terrorismo seria um recurso daqueles fracos demais para enfrentar estados de forma aberta. E aí, essa também é uma definição problemática que traria a ideia de estratégias de guerrilha, de operações não convencionais, como aqui capturou o próprio Bin Laden no Paquistão. Então vejam, é uma pergunta cuja resposta não é simples. Acho que eu consegui, pelo menos a minha intenção aqui, era muito mais de colocar lenha nessa fogueira do que dar uma resposta definitiva. Tá certo, quero deixar aberto também para que quem está nos assistindo coloque as perguntas ali no chat. Do lado do chat tem um íconezinho redondo, que é exatamente para colocar as perguntas, e a gente vai tentar responder aqui depois. Mas muito interessante, professor, excelentes contribuições. Agora eu quero fazer um agradecimento especial ao cônsul do Reino Unido no Paraná, Adam Patterson, que nos colocou em contato com um dos maiores estudiosos da Europa sobre terrorismo. E com esse agradecimento, eu chamo agora o especialista em segurança e inteligência, professor sênior do Departamento de Estudos Americanos e Canadenses da Universidade de Birmingham e autor de diversas obras sobre o tema, entre elas o livro A Guerra Britânica ao Terror, Terrorismo e Contra-Terrorismo na Frente Doméstica desde 11 de setembro. Dr. Hewitt, como 11 de setembro impactou a luta contra o terrorismo? So how did September 11th impact the fight against terrorism? Remember, September 11th is the most successful terrorist attack in history in terms of the casualties. It was an attack that cost just a few $100,000 US, carried out by 19 individuals and a wider support network, 3,000 deaths, trillions of dollars that have been spent since then in really an ongoing conflict. And its impact was really to put terrorism back on the map. Terrorism had sort of been on the map briefly in the 1970s after the Munich Olympics attack, a little bit in the 1980s, but of course all of that was overshadowed by the Cold War. With the end of the Cold War, there was talk of the peace dividend and what the post-Cold War world would look like. And 9/11 was a reminder that it was not necessarily going to be sweetness and light. It has led to the shift of resources, both domestically and externally, in a number of countries in terms of addressing the ongoing threat from terrorism. So it really reshaped the 21st century in terms of what would be a security priority. Now, I think one of the interesting questions is whether the pandemic has sort of now trumped that, but that remains to be seen. Excelentes provocações, mas acho que antes de respondermos a última pergunta do Dr. Hewitt, podemos comentar sobre um tema importante que ele levantou, que é o financiamento do terrorismo. Como isso funciona, Negrai? Negrai? Olá, bom, esse é um outro tema bastante espinhoso.
No caso do 11 de setembro, como o Dr. Hewitt comentou, se a gente for fazer uma conta, assim, uma conta muito mórbida, nós vamos ver que é algo que é um pouco menos de meio milhão de dólares, ainda bem menos do que isso, o que vai tirar lá quase 4 mil vidas, incluindo a dos próprios terroristas, e numa conta mórbida, isso seria aí algo em torno de 200 dólares por vida que pereceu, sem nem comentar os ataques de anthrax depois, que parecem ter sido assumidos pela Al-Qaeda num dado momento. Uma das grandes fontes do financiamento do terrorismo tem sido a lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro que é um crime global, da mesma forma que a interconectividade, que as tecnologias de informação facilitam que nós estejamos aqui tão próximos uns dos outros, a criminalidade se tornou tão global quanto outros aspectos da nossa vida diária. Especificamente no caso do Osama Bin Laden, ele é um membro pária de uma família saudita riquíssima. Uma família saudita que tem empreiteiras, uma família saudita que tem extração de petróleo, uma família saudita que tem ações de diversas companhias pelo mundo todo. E uma das coisas que se comentou depois de 11 de setembro é que um dos atos mais cruéis foi que as pessoas dentro das salas do World Trade Center, elas estavam pegando fogo pela gasolina dos aviões, que se espalhou de forma tão rápida, gasolina que vem do petróleo que de certa forma havia financiado os ataques. Então vejam só como isso é complexo, como isso envolve, como eu costumo dizer, um caleidoscópio de formas e cores tão distintas. A gente tem hoje no Afeganistão o terrorismo sendo financiado pelo tráfico de drogas, o ópio em especial naquelas regiões da Ásia. Alguns países do Oceano Índico, por exemplo, têm políticas muito estritas de contenção às drogas. Como consequência, o valor desses itens aumenta muito. Além da questão das drogas, existe a cobrança por proteção. Os talibã, por exemplo, cobram por proteção das pessoas nas cidades e regiões nas quais eles estão. Então é uma multiplicidade de fontes que certamente tem se beneficiado mais do que nós os beneficiamos da interconectividade do nosso mundo. Em uma conversa anteriormente, Negrai, você me falou que, inclusive, Foz do Iguaçu, aqui no Brasil, era uma das financiadoras, né, da Al-Qaeda. De fato, nós temos uma colônia árabe muito grande, uma colônia muçulmana muito grande. Eu quero, antes de mais nada, fazer uma definição. Não é muçulmano e terrorista, não é e nem nunca foi sinônimo. Nunca foi. Eu tenho um Alcorão, eu já li o Alcorão e sei que o Islã não prega isso, mas existem pessoas muito mal intencionadas que acabaram se escondendo por trás de uma grande e valorosa comunidade para enviar recursos para bancos em vários outros lugares do mundo. E chega um momento em que o dinheiro ele vai se tornando pouco rastreável. E essa pouca rastreabilidade desse dinheiro faz com que ele possa ter ido parar em qualquer região do mundo. Em especial naqueles ambientes em que, com qualquer computador meia-boca e uma conexão à internet ainda que discada, se conseguem efetuar outras tantas movimentações. Então, o financiamento ao terrorismo acabou sendo, inclusive, alvo de uma convenção posterior das Nações Unidas para tentar limitar a questão da lavagem de dinheiro e do acesso a esses capitais, que vem, na maior parte das vezes, de atividades originárias ilícitas. Yuri, quer comentar? Na verdade, ouvindo o Negrai falar aqui, faz conectar realmente com todos esses outros pontos que acabam sendo ocultos e que, no fim das contas, de maneira leviana, acabamos por deixar de lado, como se fosse muito fácil tratar terrorismo, simplesmente, vou até tal lugar e ali resolvo a situação, o contexto que tem que ser resolvido pontualmente. Isso é uma falácia. Se mostrou de tal maneira, historicamente falando, de fato, o Afeganistão atualmente já faz alguns anos, é o maior produtor de ópio do mundo. Em partes, aumentou também a própria produção do ópio depois da invasão dos Estados Unidos, até mesmo por consumo dos próprios militares que estavam em guerra. Isso, em certa forma, se for para fazer uma correlação, tem
tem um certo impacto, mas também não deixar de lado outros aspectos que vêm do financiamento a esses grupos por parte mesmo de alguns magnatas, como o Negrai havia comentado, do petróleo. Quando estamos comentando de sauditas, e nesse caso incluímos Osama Bin Laden à época, estamos sim pontuando um grupo de pessoas que a origem do seu dinheiro, ela, por mais que talvez esteja em partes ligado ao mercado global legalizado, mas em boa parte é também dinheiro lavado, de pessoas de diferentes nacionalidades. Não necessariamente muçulmanas, não necessariamente árabes, não necessariamente sauditas. Talvez, sim, não vamos colocar nomes aqui, também porque estou sendo gravado, mas não ser ingênuo, porque é a mesma sistemática que ocorre no mundo das drogas. Se for pensar como funciona até o que se denomina como guerra às drogas, qualquer escrutínio um pouco mais, não precisa ser muito fundo, mas um pouco, que você cava um pouco mais, você acaba vendo situações e contextos que são parelhos, e isso não precisa ir muito longe. Isso dá para olhar aqui para dentro mesmo, não precisa só olhar para como está no contexto internacional ou como está no Afeganistão, apontando o dedo, assim, acolá, sem entender como é que funciona essa dinâmica subterfúgia, globalmente falando. Certo. Nesse sentido, vamos ouvir do Dr. Hewitt, o que, segundo ele, foi a maior lição que aprendemos com o 11 de setembro. So what's the main lesson that we've learned from 9/11? And I would argue that the lesson is the danger of overreacting, even in the case of the worst terrorist atrocity in modern history. Because what's happened with the response, which led obviously to the invasion of Afghanistan, and then 2 years after that, less than 2 years after, to the invasion of Iraq, has made a situation that was bad much worse. It also, interestingly, led to more American deaths than actually died on 9/11. Now, I think it's understandable on one level, the invasion of Afghanistan, that's where Al-Qaeda was based, that sort of reaction. But the Bush administration made a decision early on to militarize the conflict, to treat what previously had been largely viewed as a law and order matter, treat it as a military matter, that treat Al-Qaeda as enemy combatants, and to respond militarily. And that obviously has led to countless American deaths in terms of combat deaths. It's led to tens of thousands of civilian deaths in Afghanistan and Iraq, and the displacement of millions of people. And in the process, not made the world safer, but destabilized the regions, led directly to the emergence of Islamic State, and which has obviously caused chaos in Iraq and Syria and elsewhere, and currently, as we just saw, in Afghanistan. So there's always a tendency to want to be tough, but that requires some more planning and not just sort of a knee-jerk response, and which in this case led to a worse situation than the original attack. É isso mesmo, Yuri? Podemos dizer que a resposta dos Estados Unidos aos ataques de 11 de setembro foram responsáveis pela criação de grupos terroristas como o Estado Islâmico, por exemplo? Então, é muito cirúrgica e interessante a fala do Hewitt. Criação talvez seja um termo... fomentação, sim. Eu acho que, de certa forma, da maneira como aquilo pululou após a invasão ao Iraque. Comento invasão ao Iraque, até mesmo falando a época, por mais que tenha a nomenclatura guerra do Iraque, porque sim, até hoje não se provou como fundada a invasão àquele território por parte dos Estados Unidos. Naquela época eles não tinham alguns, teoricamente, indícios políticos, mas na verdade não eram talvez não seriam bem indícios, talvez fosse só no campo da retórica.
Mas após a invasão do Iraque e, no caso, a desestabilização do governo central que havia à época, não estou defendendo o governo de Hussein, Saddam Hussein, longe de mim, porém é bom também entender quais são as relações de causa e consequência dentro da geopolítica. Quando falamos de política global, ingenuidade não cabe, e não cabe, tampouco cabe você simplesmente pensar que existe numa visão maniqueísta no mundo de bom e mal, mocinho e vilão. Isso é história fantasiosa dentro de contexto que cabe muito bem do romantismo do século XVIII, mas não para o pragmatismo geopolítico global. Não existe isso. E dentro dessa lógica, quando houve a invasão ao Iraque em 2003, que foi levado a cabo até 2011, desestabilizou completamente o que seria já aquele espaço geográfico. Lembrando que Saddam era um líder sunita, num país que é majoritariamente xiita. Iraque tem uma população majoritariamente xiita. E após Saddam ser condenado e executado, houve... É óbvio, isso é relação de poder, né? Como funciona o poder como um todo, historicamente falando, não só numa história recente, mas historicamente, vamos a qualquer canto do campo da história. Se há um espaço que está desocupado, haverá grupos que vão se organizar de certa maneira para ocupar esse espaço, independente de qual seja a área, qual seja a região, ponto. E não foi diferente no Iraque, e que no caso teve essa formação desse outro grupo jihadista de fundamentalismo islâmico, também sunita, que se autoproclamou Estado Islâmico, e que eu não chamo assim, eu chamo de Daesh mesmo, porque não vou corroborar com a maneira como eles querem ser denominados, pelo menos essa é a minha postura. Falo isso até mesmo para saber que existem outras terminologias. E, em consequência, passado a estruturação do próprio Daesh no Iraque, também houve um outro vazio de poder que ocorreu, que a gente acaba um pouco esquecendo porque acaba tendo muita informação mundo afora, que foi a guerra civil na Síria, que é um país vizinho ao Iraque, faz fronteira. E nesse ponto de outro espaço de guerra também no Oriente Médio, o Daesh também foi conquistando novas pessoas que pudessem ser participativas daquele grupo. Quando estamos falando de ser humano, é um pouco, vou dizer natural, mas é um pouco esperado que isso ocorra. E de volta, e coloco isso também até para exemplos que ocorrem aqui no Brasil, até mesmo para poder entender, não é para colocar um pouco o pé no chão. Se não dá para simplesmente culpar fulano, então é porque basicamente segue tal seita. Nada que ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. No fim das contas, quando você está falando uma população que é devastada por guerra, que não tem de onde tirar seus proventos, todo mundo acorda de manhã, todo mundo tem que comer. É uma lógica global. Todo mundo busca fazer alguma coisa pela sua própria vida. Você junta isso com uma própria ideologia, que sim, dentro de qualquer ideologia que exista na face da Terra, e dentro das ideologias religiosas, existem grupos de pessoas ou pessoas que acabam indo para o extremo, isso independente de ser religião. Enfim, qualquer semelhança vemos aqui. Sim, desculpa prolongar muito a fala, mas é muito difícil sucintar falar de uma maneira resumida quais foram as consequências reais da guerra do Iraque, ou da invasão do Iraque, como eu prefiro pontuar. Negra, e ainda nesse sentido da interferência dos Estados Unidos na criação ou no fortalecimento desses grupos terroristas, o Osama Bin Laden, a família Bin Laden, tinha negócios com a família Bush, é isso? Muito estreitos, muito, muito, muito próximos. O Bush, ele se for, o Bush é texano, né? Até o próprio aeroporto de Houston, aeroporto internacional George Bush, né? O Bush pai. O Bush, ele é texano, ele se gradua e ele vai iniciar uma empresa de prospecção de petróleo, que não achou petróleo nenhum, mas recebeu investimentos da família Bin Laden. A gente também não pode esquecer
que o único avião que sobrevoou o mundo no dia 12 de setembro de 2001 foi justamente um avião que levava os integrantes da família Bin Laden dos Estados Unidos de volta para Riad, na Arábia Saudita. Comentando um pouco a fala do Yuri, que eu acho que foi muito importante as contribuições dele, eu gostaria de relembrar que, como o Yuri também já havia comentado, que o Talibã e a Al-Qaeda eles são tanto quanto um produto da Guerra Fria, do final da Guerra Fria. Os Estados Unidos eles auxiliam os Mujahedin a lutar contra os soviéticos no Afeganistão. Então, a início, fim da década de 80, começo da década de 90, as próprias pessoas que estavam ali não entendiam bem aquele asco, aquelas jihad que o Bin Laden queria fazer contra os Estados Unidos. Conforme essa década de 90 ela vai passando e os Estados Unidos apoiam o Kuwait na Primeira Guerra do Golfo contra o Iraque, ele vai dizendo, olha só, os caras estão invadindo aqui, olha, nós precisamos nos tornar independentes em relação a eles. Isso vai dando cada vez mais força para esses movimentos. O Talibã ele dá apoio, dá um ambiente para que a Al-Qaeda se desenvolvesse no Afeganistão, com armamentos que haviam sido, lá no passado, deixados pelos estadunidenses. Será que isso lembra alguma coisa que está acontecendo recentemente? Esse é um receio grande que eu particularmente tenho. Além disso, falando da guerra do Iraque, que veio logo na sequência, eu digo assim, que eles cruzaram cabra com periscópio e arrumaram um bode expiatório, que era o Saddam. Que não tinha nenhuma comprovação de nada com nada. O Colin Powell, que era secretário estadunidense, ele dizia que o Saddam e o Bin Laden estavam desenvolvendo armas de destruição em massa em conjunto, o que é uma flagrante mentira. O Saddam não tinha esse tipo de relacionamento, por mais que fosse um tirano despótico da pior estirpe, ele não tinha esse relacionamento com o Bin Laden. E é a primeira vez que se menciona o Mohammed al-Zarqawi, que é um dos fundadores do ISIS, do Daesh, é quando Colin Powell tenta convencer o Conselho de Segurança das Nações Unidas a permitir uma invasão no Iraque. Então, até aquele momento, ninguém nem sabia quem era esse tal de Zarqawi. E são os Estados Unidos que jogam o Estado Islâmico em propulsão. Isso me parece ser tão grave quanto as acusações, muitas delas comprovadas, de que a família Bush tinha ligações com a família Bin Laden. E aí, a resposta é sempre aquela, mas é uma família muito grande, é uma família que tem muitos negócios, de fato. Mas, olha, talvez fosse interessante você investigar a ligação das pessoas que estavam no seu país com o que havia acabado de acontecer. E essas pessoas foram quase que de imediato levadas para a Arábia Saudita, num dia em que os aeroportos do mundo todo estavam fechados. Obrigada, professor. Vamos voltar agora ao Dr. Hewitt, que vai nos falar um pouco mais sobre a visão dele de como o 11 de setembro contribuiu para a promoção e o fortalecimento desses grupos extremistas, como o próprio Talibã. Now, one of the ironies, as I mentioned in the previous clip, is that the response to 9/11 arguably made the situation worse and definitely led to more American deaths than died on 9/11. It also, in a sense, played into the hands of al-Qaeda. Osama bin Laden tried to portray himself as effectively the representative of all Muslims. The initial response to effectively label all Muslims as terrorists played into that narrative, and very quickly the Bush administration tried to move away from that because they recognized it was going down a very bad path. Unfortunately, the decision to invade Iraq further inflamed opinion and played again into that narrative of this being a war on Islam as opposed to a war on al-Qaeda. Al-Qaeda was effectively on the ropes, actually, after the invasion of Afghanistan, and the invasion of Iraq gave them breathing space. It, again, destabilized the region. It led directly to the birth of Islamic State, a much more radical and extremist group than even al-Qaeda, as we've just seen again in Afghanistan. So this, again, on one level, it's understandable, the emotion associated with 9/11 and the deaths, that there would be a really dramatic response. Unfortunately, this wasn't calibrated, and there wasn't any sort of long-term thinking as to where this would lead and how this would end. And that's why we find ourselves effectively 20 years later, still in a sense stuck in the middle of a war on terror with really no end position or end date in sight.
É isso que eu chamo de gestão de crise, né? Uma gestão de crise pensada a longo prazo. Enfim, Negrai, a gente sabe que as pessoas são movidas pela emoção. E a mídia sabe usar muito bem esse recurso para atrair audiência. Na verdade, podemos falar que o 11/9, o 11 de setembro, foi o atentado mais midiático da história, né? Mas até que ponto essa influência da mídia nos informa ou nos manipula nesse caso? Eu quero lembrar um autor que eu particularmente gosto muito, que é o Edward Said. O Edward Said tem um livro chamado Orientalismo. E eu até já falei isso para aqueles que são meus alunos de geopolítica, porque eu costumo começar as aulas de geopolítica com esse tema. Se eu tenho um ambiente, se eu tenho um lugar do mundo que a minha mídia preponderante trata em termos negativos, como sendo um lugar feio, um lugar pouco desenvolvido, um lugar que é um abrigo de terroristas, embora a gente saiba que nem sempre seja assim, alguns lugares que têm problemas porque passaram por guerras horríveis durante décadas. Então, se algumas vezes a mídia acaba tratando ambientes em termos pouco lisonjeiros, certamente a população vai pensar que todos aqueles que vêm de lá, a população menos informada, todos aqueles que vêm de lá carregam consigo essas ideias, esses termos e objetivos também pouco lisonjeiros. Então, eu acredito que esse é um início da resposta a essa pergunta. O outro ponto é que dos objetivos, dos elementos, né, objetivo não, né, mas um dos elementos do terrorismo é causar choque, é causar espanto, medo, e essa é a grande mensagem. E no 11 de setembro isso fica muito claro. Isso fica muito claro quando um avião atinge o Pentágono. Além disso, um outro elemento é entregar uma mensagem. Naquele momento foi uma mensagem de jihad, foi uma mensagem de ódio, de asco, é uma tentativa de culpar os estadunidenses pelo seu intervencionismo no Oriente Médio. E no terceiro ponto, mas não menos importante, que é a luta em si. É a dificuldade de entender, às vezes, o que motiva certos grupos. Hoje, a gente tem a Al-Qaeda e Talibã foram aliados naturais, porque quando o Bin Laden chega ao Afeganistão, que estava virado num caos após a saída soviética em 89, o Talibã estava ganhando o combate civil que ali se instaurava. De outro lado, a gente tem o Daesh, de outro lado, a gente tem Boko Haram, a gente tem Al-Shabaab, a gente tem uma série de grupos que muitas vezes têm pautas muito distintas. E esses três elementos acabam sendo um pouco confundidos em relação aos aspectos midiáticos, que generalizam em relação àquele que é e aquele que não é terrorista. Será que são todos terroristas ou será que existe realmente algum libertador da pátria aí? E aí, essa questão dos termos pouco lisonjeiros com os quais a mídia acaba tratando este ou aquele grupo, acaba gerando generalizações que certamente não são verdadeiras. Yuri, você acha que esses fatores, os próprios atentados de 11 de setembro e os que vieram em seguida contribuíram para essa xenofobia no mundo? Olha, posso falar dentro daquele contexto, enfim, para além de mundo, acho que mundo é um espaço muito grande para eu poder narrar, mas pelo menos aquele contexto de vida à época era claro e evidente como ocorria essa postura, até mesmo daquele povo que se sentiu não só ofendido, mas que foi factualmente atacado, e como aquilo passou a gerar um sentimento coletivo de, obviamente, inicialmente com insegurança, medo, que é o que, no fim das contas, o terror gera, mas, posteriormente, colocando contra a parede qualquer sinal daquilo que lhe é estranho. Aquilo que nos é estranho e que é difícil de identificar, é difícil, dentro da concepção, até mesmo do termo, é difícil de conseguir conceber do que se trata aquilo, é muito mais fácil generalizar. E aí entra muito com o que o Negrai também estava pontuando. À época, houve uma generalização absurda, não só de qualquer pessoa que fosse
que seguisse a fé islã, mas estrangeiros como um todo, porque não havia um conhecimento dentro do processo, quando tudo aquilo eclodiu, não só literalmente, mas também metaforicamente, teve as consequências dentro da relação intersocial que não foram medidas, e não foram programadas, e não foram até mesmo educadas à população. Então, sim, em termos de xenofobia, islamofobia, é entendível de onde isso vem? É compreensível. É justificável? Não. Eu não diria, porque, em certa forma, é como se eu estivesse corroborando com a própria ignorância humana, no sentido, não, tudo bem, tá, é isso que se trata. Estamos falando de uma religião que é a segunda maior religião do mundo atualmente, com mais de 1 bilhão de crentes ou de praticantes. Não tem como você simplesmente colocar contra a parede ou colocar uma estigma que aquele grupo em si seria responsável por todas as mazelas pelo que você passa, responsabilizar o outro todo como se aquilo fosse resolver o problema. Sim, eu diria que foi um passo muito errôneo, seguiu sendo, e, de certa forma, até não pontuei isso tanto, mas foi um dos aspectos que modificou até mesmo a minha própria impressão com aquele povo à época. A época que eu morava nos Estados Unidos, enfim, comentei isso rapidamente, mas eu fazia 1 mês que eu havia voltado, porque eu já tinha morado nos Estados Unidos mais novo, e voltei com a minha família em 2001, em agosto. E, basicamente, a minha vida lá foi... enfim, eu tinha minha vida normal, mas e família e tudo mais, mas o social em si, as discussões, as pautas, dentro da escola, na época eu estava no ensino médio, e até mesmo dentro da sociedade civil, em espaço que seria mercado, se fosse, sempre tinha esse pé atrás, sempre tinha esse aspecto de desconfiança, e havia essa fala de agressividade gratuita, intolerante, que sim, enfim, teve as consequências, né? Enfim, isso é um pouco inevitável. Não lhe ouço no momento, Lorena. Desculpa. O que houve, não sei, a impressão que eu tenho é que um patriotismo exagerado que acabou beirando a xenofobia, foi isso? Com você que estava lá, o que você sentiu dessa emoção dos americanos? O que não faltou foi emoção, né? Faltou racionalizar o contexto, faltou sangue frio, faltou pragmatismo, e sobrou o velho, enfim, o que saiu da boca de um foi para o outro, e basicamente aquilo virou uma mistura, uma gleba de pura emoção. Patriotismo americano, ok, não quero entrar no processo de formação histórica dos Estados Unidos, mas eu acho que é um pouco fato notório que sim, isso já é uma coisa própria daquela nação. Muitas pessoas têm esse sentimento, ele é louvável, em certa forma, até mesmo como é que aquele Estado se formou, e explica muita coisa, porém, sim, dentro dessa retórica, utilizou-se da escusa patriótica para entrar no discurso de nós e os outros. E dentro dessa nós e os outros, basicamente, também é uma outra loucura, enfim, outro devaneio, fomentou-se com base nessa defesa daquilo que nem sabia mais que estava se defendendo. Teve o ataque? Houve o ataque. Pessoas morreram, civis morreram. Não foi qualquer ataque, estamos falando do maior ataque terrorista da história da humanidade. O sentimento de comoção na época era enorme. Eu até, assim, revendo, quando me preparando aqui para a live, eu revendo, vou ser bem sincero, fazia muito tempo que eu não revia as imagens, acredita mesmo, porque eu, de certa forma, fui abalado à época, e até mesmo revendo tudo isso, deu essa reviravolta emocional em mim, que não sou das pessoas mais emotivas. Para quem me conhece, eu sou relativamente, tendo a ser um pouco mais racional com as coisas.
Tudo isso, já me perdi, ó. Tudo isso dentro desse pico de emoção, foi o que precisava, era o faca e queijo na mão. Se você tinha uma política de Estado que tinha o interesse de invadir aquele território, você tinha, dentro de um contexto político interno, uma autorização, uma outorga, que seja tácita por parte da população que suportava em inglês, desculpa, que apoiava apoiava aquela atuação. Talvez não em todos os cantos dos Estados Unidos, eu morava na época no Texas, então era terra Bush, era, enfim, todo aquele... tem um outro aspecto conservador daquele estado, fato, mas, para além disso, quando saí um pouco daquela fronteira, a sensação era a mesma, o discurso era um pouco o mesmo, e as pessoas sempre tinham esse ponto de saber, o que é muçulmano? É da onde? Enfim... Osama Bin Laden era o homem, era a figura carimbada, era o número 1 em termos de jornais, era a pessoa mais conhecida, não havia outro nome que se pautasse mais do que o dele na época. Tá certo, estão chegando muitas perguntas aqui, eu acho que a gente já pode começar a responder algumas. Eu vou começar selecionando as perguntas pelas mais históricas e aí, em seguida, as mais recentes, tá? Então, contextualizando aqui, a Melissa, eu não vou me atrever a falar teu sobrenome, não, tá? A Melissa fez uma pergunta, a seguinte pergunta. O terrorismo não é um fenômeno recente. A partir de 11/9/2001, o que mudou na luta contra o terrorismo? Essas perspectivas diferentes sobre o que é terrorismo dificultam o combate, por exemplo, a Al-Qaeda muda e altera sua ideologia constantemente? E com relação ao Afeganistão, a gente pode vislumbrar em algum momento alteração nesse cenário? Desde séculos passados, sua posição geográfica fomenta guerras? Quer começar, Yuri? Tá, eu vou deixar a parte da geográfica, eu deixo a parte do terrorismo para você. Se a posição geográfica fomenta guerras, o Afeganistão, sim, sempre foi cenário de múltiplas, ou que entendemos como Afeganistão hoje em dia, de múltiplas invasões e de múltiplas conquistas ao longo da história, é fato. Porque sempre foi uma encruzilhada. No fim das contas, você está falando de um espaço, geopoliticamente, que faz divisa com o que é, na verdade, o subcontinente indiano, não esquecendo que, no fim das contas, quando colocamos o Afeganistão, civilizações, temos artefatos naquela localidade de civilizações que prosperavam ou que começaram há 7.000 anos. Então, assim, é uma região que é povoada há muito tempo. Colocando isso em pauta, temos subcontinente indiano, com Paquistão e Índia atualmente. A passagem do que seria a Rota da Seda da época, que conectava leste e oeste da Ásia. A oeste temos os persas, que posteriormente teve a conquista árabe, isso principalmente durante o califado dos Abássidas, e posteriormente foi conquistado pelos mongóis. História vai, história vem, Afeganistão, na verdade, sempre foi uma terra, isso é uma coisa que o pessoal até tem um apelido, é um cemitério de impérios. Ele tem um histórico de muitas invasões, mas, por mais que ela tenha sido bem sucedida no momento da invasão, mas em termos de governança, em termos de posterior organização daquele território, ninguém, de fato, há muito tempo, consegue determinar como vai ser dadas as regras daquele espaço. Sim, estamos falando de um lugar onde temos cadeia montanhosa com cavernas na região de Tora Bora, praticamente na divisa com o Paquistão, que facilita, ou, na verdade, geograficamente falando, também permite com que certos grupos, como ocorreu com o próprio Al-Qaeda, como o próprio Talibã se organizou nesses últimos 20 anos, desde a invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos,
com que é muito difícil, não vou falar impossível, mas é muito difícil conseguir tomar aquele território para si e, a partir de então, colocar a ordem que você bem querer instaurar. Para além do fato das etnias que estão naquele local. Porque, no fim das contas, quando você está falando de território, você está falando de gente. Você vai convencer gente simplesmente porque você é de fora e acredita que, basicamente, você tem uma ideia a melhor ou adequada para aquele espaço. Não funciona assim. Não funciona em nenhum lugar. Então, de novo, eu pauto muito pelo pragmatismo político. Não sei se eu respondi aqui de fato, mas pontuando esses aspectos. Niegraj? Acho que caiu a internet do Niegraj. Olá. Niegraj, está nos ouvindo? Eu vou pular aqui para... Caí e voltei. Agora voltou, tá certo. Vou então pegar esse gancho da questão geográfica da resposta do Yuri. Talvez um dos mais relevantes geopolíticos da história, o Halford John Mackinder, ele considerava um pedaço da Ásia, finalzinho da Europa, se a Europa Ocidental, um pedaço da Ásia, como o que ele chama de área pivô no primeiro trabalho de 1904, e depois ele passa a chamar aquela região de zona do Heartland, a área do coração. Esse pedaço da Eurásia seria a região central para qualquer pessoa que quisesse controlar o mundo, para qualquer império que quisesse controlar o mundo, no início do século XIX, que é o que Hobsbawm chamava de Era dos Impérios, né? Então, ele é um pesadelo logístico, porque você não consegue chegar até ali por mar. Você chegar até ali de forma terrestre é um outro caos, porque você tem toda essa cadeia de montanhas ao redor. E a parte estratégica do Afeganistão, em termos geográficos, é que é o país que está muito próximo do Paquistão, que é o único país muçulmano a ter bomba atômica. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito relevante nessa questão, na questão geográfica, pelo menos. E o que muda na luta contra o terrorismo? A estratégia. Em 1914, um rapaz chamado Gavrilo Princip, membro de um grupo terrorista chamado Mão Negra, assassina o arquiduque Francisco Ferdinando e inicia a Primeira Guerra Mundial. A estratégia daquela época não foi perseguir o cara, o Gavrilo, foi a Primeira Guerra em si, foi uma guerra de trincheiras, uma guerra de alianças. Passa-se um tempo, o terrorismo de 60, 70 é no contexto revolucionário. Passa-se mais um pouco, o terrorismo vem num outro contexto. Antes do terrorismo voltar às manchetes, o que acontece com as Olimpíadas de Munique 72, a gente tem dali para frente o narcoterrorismo. Não podemos esquecer que Pablo Escobar derruba um avião da Avianca, onde ele acreditava que estaria o candidato à presidência da Colômbia, que era um ferrenho combatente dos narcotraficantes. Então muda a estratégia. E, infelizmente, nos últimos 20 anos, nós vimos uma estratégia que não parece ser a mais correta, porque não apenas gerou uma diáspora de grupos pela região do Oriente Médio, como gerou uma série de instabilidades nos países fronteiriços. Os terroristas, eles não respeitam as convenções de Genebra. Os terroristas, eles não respeitam as convenções de Haia. Os terroristas, eles não respeitam o direito nacional humanitário. Não são pessoas que vão usar farda, não são pessoas que terão um rosto específico ou que lutarão por uma própria bandeira. E isso tudo tem dificultado cada vez mais que se consiga criar uma estratégia de combate a isso. Eu digo já há muito tempo que isso é uma guerra fadada ao fracasso, porque não tem como declarar guerra a algo que não é um grupo, que é um método. É como se eu falasse, olha, eu vou declarar guerra ao método científico. Vou pegar Descartes e método cartesiano. É uma coisa que não existe dessa forma. E aí que as razões para o terrorismo acabam se tornando cada vez mais complexas. A gente vê hoje jovens europeus, classe média, saindo das suas casas e indo lutar por algum grupo terrorista em algum lugar do Oriente Médio. O que faz com que a pessoa vire a chave na cabeça? Não sei. Se alguém souber... Eu acredito que a própria mídia tem um papel importante nisso, as redes sociais hoje em dia, né? Estava até lendo uma reportagem hoje falando da estratégia do Talibã com o uso do Twitter. Enfim,
tá cada vez mais fácil de divulgar, né, esses grupos e o que querem, e até para levantar mais pessoas. Enfim, temos uma pergunta aqui da Daniela Neves. Além do mercado ilegal, como lavagem de dinheiro e narcotráfico, quem ganha economicamente e politicamente com grupos radicais? Ou esses grupos se mantêm de forma isolada? Na era da interconectividade, não me parece que ninguém consiga se manter de forma isolada. Absolutamente ninguém. Quem ganha economicamente é quem os apoia. Tem um termo que eu particularmente não gosto, que são os estados falidos. Os estados falidos são aqueles estados que têm o IDH baixo, que têm problemas históricos em relação a guerras civis, em relação a conflitos internos, dizem estados falidos. É uma terminologia horrorosa, né? Mas são justamente nos estados menos organizados que o crime organizado prospera. Quando o Estado é desorganizado, o crime é organizado. Essas coisas elas estão sempre de um lado ou de outro da balança. Eu particularmente vejo dessa forma. Então esses estados eles acabam ganhando com a presença desses grupos que estão de alguma maneira trazendo renda e organização. É uma coisa horrorosa? Com certeza. Mas isso envolve necessariamente ambientes onde as condições de vida são muito precárias. Se a gente pegar todo o norte da África e uma boa parte dos países do Oriente Médio, onde o terrorismo tem mais, não vou dizer influência, mas tem mais, tem ocorrido de forma mais notável, nós teremos aí um ambiente onde habitam pelo menos 500 milhões de pessoas, 500 milhões de pessoas, com exportações totais menores do que as da Suíça. Então, são condições de vida bastante precárias que, em um ambiente onde a pessoa não tem rigorosamente nada, e friso que foi exatamente o ambiente que a Al-Qaeda encontrou no Talibã na década de 90, é aí que esses grupos prosperam, convencendo aqueles que não conseguem ler o seu livro sagrado do que supostamente diz ali, fazendo com que essas pessoas acreditem na sua interpretação, porque elas mesmas não têm a condição de criar a própria. Ainda a Melissa perguntou aqui ainda sobre esse mesmo assunto. A Europa nega que contribui em financiar o terrorismo, porém a Al-Qaeda se beneficiou em mais de 90 milhões de euros. Por que existe essa negativa de uma ajuda involuntária por parte da Europa, se se trata de sequestro? Por exemplo, a França diz que não paga por resgates. Vou deixar o Yuri falar, senão fico só eu. Opa, estava aqui relendo a pergunta, na verdade, para poder entender exatamente por onde estava, onde é que estava indo o caminho. Você está falando que nega a contribuição em financiar o terrorismo. Ok, tá. De fato, juntando com o Negrai estava comentando em relação a essa interconectividade global, é muito difícil você simplesmente colocar um limiar de onde aqui termina e aqui se inicia a influência de certos grupos mundo afora. Colocando isso para a Europa, mas obviamente temos a Europa como um caso em que há instituições estatais mais fortes, mais sólidas há mais tempo, acaba tendo essa postura, enfim, pública, mas isso não significa que de cortina para dentro não há elementos políticos dentro daquele próprio Estado que corroborem para esse financiamento. Se essa é a tipo da pergunta aqui, se é a que eu entendi. Em termos europeus, eu gostaria de ressaltar que o terrorismo contemporâneo vem da Europa. É a fase da era do terror do Robespierre, da Revolução Francesa. Então, eu começaria a partir desse ponto. A União Europeia tem regulamentações um pouco mais rígidas em relação ao financiamento e lavagem de dinheiro. Só que, do mesmo lado, a União Europeia tem os chamados paraísos fiscais, que são aqueles ambientes como Suíça, como Mônaco, como Liechtenstein, salvo engano meu, onde a pessoa pode abrir uma conta bancária sem declarar absolutamente nada, nem de onde veio, nem para onde vai,
tá aqui o dinheiro, guarda para mim. Então, talvez algo que a Europa precisasse tocar em algum ponto das boas práticas financeiras da própria OCDE. A OCDE tem lá o que são os paraísos fiscais cooperantes, que são aqueles que compartilham algumas informações, e os paraísos fiscais não cooperantes. E até algum tempo atrás haviam alguns paraísos fiscais não cooperantes na União Europeia. A Al-Qaeda, de fato, se beneficiou, me parece. O grande benefício da Al-Qaeda foi quando eles receberam mísseis Sting no final da Guerra Afegã Soviética. Aquele foi o ponto de virada. Os caras estavam enfiados nas cavernas de Tora Bora, em várias regiões do Afeganistão, abatendo helicópteros soviéticos. Então, aquele foi o grande ponto de virada. E os Estados Unidos, eles têm a maior indústria armamentista do planeta, eles têm o maior orçamento militar do planeta. Se a gente somar o segundo e o terceiro, não está os Estados Unidos. É natural que eles deixem para trás as suas peças, porque para eles vale muito mais a pena fazer outras em casa. Durante toda a história estadunidense, eles estiveram em paz durante apenas 7% do tempo. Em 93% de sua história, eles estiveram lutando contra alguém. E esse alguém mudou. Ora a União Soviética, ora um grupo terrorista, ora uma independência aqui, ora um Vietnã acolá. E acho que isso nos ajuda a compreender porque quando a gente fala em financiamento ao terrorismo, a gente costuma olhar muito mais para os Estados Unidos do que para a União Europeia em si. Muito interessante esse dado, Negrai. A Cássia pergunta aqui, na verdade ela faz uma afirmação, a imagem do Talibã ficou bastante marcada pela história da Malala. Acham que isso pode ter algum impacto em atitudes deles, do Talibã, para a educação no Afeganistão? Acho que o Yuri pode responder. O fato da Malala se tornar uma figura pública global não alteraria a maneira como o Talibã exerce poder, ou até mesmo a relação que ele tem com a própria Sharia, ou até mesmo como ele determina as organizações dentro do próprio Afeganistão. Se for colocar... Há de se lembrar, Talibã não é... Por mais que seja um grupo que esteve no poder por poucos 5 anos, 96 a 2001, factualmente, eles nunca foi bandeira deles, em certa forma, corroborar com pensando em educação formal, para além daquele próprio grupo. Eu falo isso porque, em certa forma, o Talibã em si, historicamente, sim, eles eram estudantes, porém, muito relacionado ao próprio Islã. Agora, colocando isso numa concepção do que é uma educação formal, até mesmo uma perspectiva ocidental do termo, acredito que seria até leviano acreditar que isso teria algum impacto dentro da postura desse governo, por mais que ele esteja colocando dentro da retórica, no fim das contas é óbvio, ele vai ter que colocar uma retórica um pouco mais sutil dentro desse processo de transição. Mas o que se faz para dentro do Afeganistão, o que se fará a partir de agora dentro do Afeganistão, não será parte do palco da pauta global cotidiana. Eles sabem muito bem disso. Pode ser por agora, mas passado um tempo, passado anos, volta, não vou falar o status quo, mas volta a uma outra relação global, até mesmo é difícil usar esse termo, mas de protagonismo do cenário que está sendo discutido politicamente. Acho que essa seria a melhor terminologia. Negrai, quer contribuir? Concordo que é um grande sonoro, não. Eles estão tentando limpar a própria imagem. Esses dias eu dei risada. Eles falaram que vão contribuir com esforços contra o aquecimento global. Os caras estão... Isso é patético, esse tipo de afirmação, assim. Eu não quero usar o termo para inglês ver, né, para respeitar o nosso convidado de Birmingham, mas é mais ou menos isso. Os caras têm lá uma tentativa de governo assim, autoritário, draconiano, medieval, vem me falar de aquecimento global.
Os caras proíbem a internet, proíbem música, proíbem todos os instrumentos de comunicação. E eles vão tentar usar o Twitter para se livrar dessas acusações, para tentar posar de bom moço. Não, depois de efetuar decapitações em público, apedrejamentos, linchamentos dos mais variados tipos. Esses dias mesmo, o cara foi acusado de furtar uma galinha em Cabul, estava tendo que desfilar pela cidade com a galinha amarrada no pescoço. E ia daí para baixo. Assim, e eles lançaram uma foto, né, que eram mulheres e homens numa sala de aula separados por um lençol que dividia a parede, onde supostamente as mulheres seriam liberadas antes para não ter contato e os homens depois para não ter contato. Particularmente acredito que isso segue numa tentativa de construir uma legitimidade por terem tomado o poder num golpe de Estado, e não acredito que isso vá mudar as atitudes em relação à educação, muito menos, infelizmente, em relação às mulheres. Até porque todos os outdoors, os quadros, as vitrines de loja que tinham imagens femininas em Cabul já estão todos pintados, todos pichados, alguns deles com inscrições do que os talibã acreditam ser mandamentos da Sharia. Temos uma pergunta agora mais para o mundo atual, do Cláudio Stringari. Qual a maior ameaça atual? Talibã? Al-Qaeda? ISIS? E eu ainda coloco Hamas? Hezbollah? A próxima. A maior ameaça sempre é a próxima. Eu, particularmente, tenho muito receio do que vai ocorrer no Afeganistão. Nenhum grupo terrorista, a gente pode ter certeza que eles foram exterminados, nenhum. Nós podemos imaginar que os líderes estavam ali e que não existem mais. Mas calma aí, a gente não imaginava isso do Talibã 20 anos atrás? E o meu medo particular é que o Estado Islâmico utilize de um Afeganistão em crise ou em tentativa de se reerguer, como a Al-Qaeda utilizou em meados da década de 90. Esse é o meu medo particular. E em relação àqueles elementos que eu falei de atrair atenção, de chocar, reparem como a escalada de violência utilizada pelo Estado Islâmico, ela teve uma evolução muito abrupta. Então eles começam com decapitações, lá pela quinta ou sexta vez isso já não choca mais, e aí eles estão atirando fogo em pessoas vivas, aí eles estão afogando crianças ao vivo, transmitindo no YouTube. Isso é a banalização do mal. E é por isso que eu digo que a grande ameaça é sempre a próxima, porque se tudo isso que a gente já viu e já nos chocou, o que mais essas pessoas vão pensar para chocar o mundo e para atrair adeptos para sua causa? Nem que atraia adeptos não por crença, eu acredito nisso, portanto me filiarei a estes, mas nem que atraiam adeptos pelo medo. E é por isso que eu digo que a grande ameaça é sempre a próxima. A grande ameaça é utilizar um Estado, na atual situação do Afeganistão, como um ambiente no qual essas organizações elas possam se reorganizar. E outra pergunta que o Cláudio deixa também é, em relação aos recentes acontecimentos no Afeganistão, como vocês avaliam o impacto migratório nos próximos anos nos países da Ásia e Europa? Já deu seu início, né? No fim das contas, para qualquer contexto de guerra que exista, sempre haverá refugiados políticos, haverá pessoas que, de certa forma, não compactuam, ou pessoas que são perseguidas naquele espaço por distintas razões, e que já foi dado o processo já se iniciou no Afeganistão, desde o momento do dia 15 de agosto, em que o Talibã basicamente tomou Cabul. De lá para cá, já vimos, isso já está na cena, está na mídia. Obviamente que não são pessoas que estão indo somente de passeio para outro espaço, estão realmente buscando outro tipo de possibilidade de vida, sabendo que lá a situação não vai ser alterada, nem no curto nem médio prazo, como ocorreu com a própria guerra na Síria, de 2011 para cá. Vimos isso aqui, até falando no próprio Brasil, temos muitos imigrantes decorrentes desta guerra mais recente, mas, enfim, de outras no passado,
E por aí vai. No fim das contas, qualquer situação em que haja algum tipo de guerra civil ou que haja algum tipo de desestabilidade estatal, até mesmo de governo, ou até mesmo que o governo, em certa forma, pratique o terror, que, em certa forma, isso é um outro aspecto que tem que ser lembrado, isso não somente no Afeganistão, isso, enfim, colocando exemplos como ocorreu na Síria, mas também em Mianmar, no Sudeste Asiático. Obviamente, isso vai levar à tona, ou vai impulsionar o que já era evidente, o que já estava em curso, né? A Com Franciele, certeza. quer falar mais alguma coisa, Negrai? Não, estou só concordando, porque a Grécia já está construindo um muro de novo, né? A Franciele mandou uma pergunta aqui. Se caso os Estados Unidos reconhecessem o Talibã como um novo governo, teria algum impacto nas relações internacionais e também teria algum impacto negativo economicamente falando? Eles já fizeram isso, né? Acho que deu uma travada na minha internet. Eles já fizeram isso. Em fevereiro do ano passado, um representante do governo Trump se encontrou com um representante do governo Talibã num hotel chiquérrimo no Catar, e ali eles selaram a retirada de tropas que nós vimos acontecer nas últimas semanas. Então eles já fizeram isso na prática. O reconhecimento ele é de Estado, o reconhecimento de governo tem que partir de um determinado povo, tem que reconhecer ou não este ou aquele governo. Acho que o impacto econômico nas relações internacionais, por um momento, não vai ser sentido, porque o Afeganistão é um país eminentemente agrário e de pequena agricultura. Agora, se algum conflito extrapola essas fronteiras, eles estão muito próximos do Irã, que é um grande produtor de petróleo, do Paquistão, eles estão muito próximos da Índia. Para a China, um pouco menos, porque a divisa entre Afeganistão e China é de menos de 60 quilômetros. Uma perninha assim que o Afeganistão tem. Então, eu acredito que economicamente os impactos são um pouco menores. Mas existe essa reunião entre representantes do governo Trump e dos talibã no passado, no Catar, e em abril desse ano, os talibãs já procuraram os chineses esperando, jurando que do solo afegão nenhum ataque sairia contra os chineses. E a gente não pode esquecer que, eu digo supostamente, porque nós não temos essas notícias oficiais, supostamente uma minoria uigure, que são muçulmanos chineses, estão sendo perseguidos pelo governo de Pequim nesse momento. Eu digo de novo, supostamente, porque embora existam abundantes indícios de que isso ocorre, isso ainda não foi confirmado por fontes oficiais. Então me parece que foi uma espécie de, olha, não se mete aqui no que eu estou fazendo com os uigures, que eu apoio você aí no Afeganistão, e ainda te dou uma grana para reconstruir o país. Certo. A Bruna perguntou aqui como fica a ONU referente ao Talibã no Afeganistão? Qual o posicionamento da ONU? Negrai? Opa! Bom, a ONU pediu vários respeitos, né? Respeito às minorias, respeito às mulheres, pediu que os talibã permitissem que as pessoas deixassem o país. Em tese, eles permitiram que as pessoas deixassem o país. Vieram notícias de reunião de um membro da CIA de alto escalão com os talibã. Vieram notícias de que os próprios talibã tinham escoltado alguns estadunidenses até o aeroporto e outras pessoas até o aeroporto, mas logo na sequência veio o chamado Estado Islâmico K, que efetuou lá alguns ataques aos arredores do aeroporto de Cabul e a própria cidade. A ONU tem hoje um Conselho de Segurança, cujos 5 membros permanentes não entram em acordo, em especial China, Estados Unidos e Rússia, além dos outros 2 que são França e Reino Unido. Se, por exemplo, a Síria está no pé que está hoje, é justamente porque Estados Unidos e Rússia não entram no acordo. E o grande problema do Conselho de Segurança tomar alguma atitude em relação ao Afeganistão é justamente a proximidade que os talibã vêm desenvolvendo com os chineses, membros permanentes do Conselho, desde abril, pelo menos. Yuri?
Agora eu queria retomar aqui. Diga, Yuri. Eu queria retomar aqui aquela primeira pergunta, o primeiro vídeo do Dr. Steve, que ele falou que o ataque de 11 de setembro realmente definiu o século XXI no sentido do que seria prioridade na segurança. Eu acho que depois de 11 de setembro e dos ataques terroristas que vieram em seguida, o mundo ficou com medo, né? As pessoas estão com medo de um ataque terrorista. Eu não sei, a gente não sente isso no Brasil porque a gente nunca sentiu isso fisicamente aqui, né, na nossa terra. Mas ele deixou uma pergunta interessante que a gente não respondeu. Como a pandemia vai influenciar esse cenário daqui para frente? O que vocês acham? Quer começar, Yuri? Quando ele pontuou isso no próprio vídeo, eu fiquei me questionando, porque realmente são reticências, não tem como você simplesmente pautar com base o que vai ser a partir de agora, né? Agora, uma coisa é fato, dentro de um contexto pandêmico, 2 aspectos que eu ponderaria. Sim, tem a ver com uma questão econômica, em que espaços ou países que anteriormente poderiam já não estar numa situação econômica muito favorável, em decorrência da própria pandemia, tenha empobrecido ainda mais a população, e isso, em certa forma, é um campo que se torna arado para pulular essas ideias e não permitir, mas que corrobora com que certas pessoas possam encontrar naquilo ou naquele espaço de algum grupo fundamentalista e por vezes, terrorista, como uma válvula de escape, como um espaço onde ele possa atuar no mundo. Eu acho que esse é um dos primeiros aspectos que eu levaria em consideração. O segundo, que está me faltando na memória no momento, que eu levei quando pensei... calma aí que já... Negra, por favor, porque eu estou tentando relembrar agora. O primeiro tem a ver com esse aspecto. O segundo... Enquanto vem a lembrança, eu queria só comentar em relação ao dia 1, aquele fatídico 11 de setembro de 2001, porque eu lembro exatamente o que eu estava fazendo. Eu estava na cantina do colégio, eu sei até o lanche que eu estava comprando naquela hora, e olha que nem era tão grande coisa assim o lanche. E esses dias eu me senti, senhores e senhoras, um jurássico, quando eu perguntei para meus alunos o que eles estavam fazendo naquele dia, eles disseram que eles não tinham nascido. Aquilo mexeu no meu brilho, assim, numa forma, assim, falei, meu Deus. E a questão é a gente pensar aquilo acontecendo naquela hora. Ninguém tinha smartphone no bolso. Ninguém tinha Facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Pokémon Go e qualquer que seja o outro aplicativo que você possa utilizar. A velocidade que aquilo, da informação na época, por mais que nós tenhamos ficado sabendo instantaneamente, eu vi ao vivo o segundo avião entrar na torre, você não tinha como olhar, como perguntar para alguém se esse alguém estava bem, como é que esse alguém estava, você não tinha como fazer uma pesquisa rápida com algo que está no teu bolso para saber quem eram aquelas pessoas, o que era a Al-Qaeda. Somado a uma coisa que nunca ninguém tinha visto, nunca ninguém tinha imaginado, algo que até então era um problema do Oriente, algo que até então era um problema de regiões pouco desenvolvidas do mundo, aí eu me coloco no lugar dessas pessoas. E penso como deve ter sido o pânico, o pavor de um momento tão incerto. Nós não sabemos o que é isso. Eu não sei, eu não faço ideia do que é aquilo. Eu não sei se foi uma explosão, eu não sei se foi um avião, porque do primeiro avião poucos viram, né? Primeiro disseram que foi um bimotor, que o piloto tinha tido um ataque cardíaco. E ele bateu ali e tal. Nossa, de novo, né? Eles tinham feito isso em 93. Poxa, que coisa, olha, outra vez. E aí a coisa toma uma proporção imensa. É óbvio que isso vai gerar medo. É óbvio que aquilo se torna um ato distintivo do nosso século. É muito mais fácil que algo aconteça pela segunda vez do que tenha acontecido inicialmente. E é dali para frente que nós percebemos um inegável aumento do terrorismo no Ocidente. Talvez porque aquilo chamou a atenção, inclusive, de pessoas que se identificaram com aquela causa, se identificaram com aqueles que
quem perpetrou o ato considera como mártires que com poucos recursos fizeram o que fizeram, embora tenham tido 2 anos de planejamento. E em relação à pandemia, o fechamento das nações, as incertezas em relação a como é que esses países de menor potencial econômico estão recebendo vacinas, os problemas econômicos que decorrem disso, para mim, são preocupações em relação ao terrorismo no futuro, porque eu não sei em que medida isso não vai acabar influenciando que mais e mais pessoas sejam seduzidas por esses discursos radicais. Lembrei o esquecimento. E pontuando isso que o Negrais estava colocando. Olha como o inconsciente formula dentro da cabeça. Eu esqueci o que eu queria falar e era relacionado ao esquecimento dessa pauta. No fim das contas, quando estamos num contexto de pandemia global, a preocupação natural ou preocupação imediata é solucionar esse problema. É um problema que está em todo mundo, ainda não está com um ponto de resolução determinado, não se tem uma data final para a pandemia, ainda estamos vivendo nela, por mais que às vezes possa ser que deixamos isso de lado, mas em termos práticos ela ainda está aí e ela ainda tem possíveis desenlaces. Quando você vai lembrar historicamente o que ocorreu na década de 90, até mesmo para o fortalecimento da Al-Qaeda e até mesmo para esses ataques terroristas, que não foi só do 11 de setembro, mas o que ocorreu previamente na Tanzânia e no Quênia em 98 pelo próprio Al-Qaeda, depois no Iêmen em 2000, e até mesmo situações globalmente falando, à época os Estados Unidos tinham acabado a Guerra Fria em 91, começou em 92 o governo Clinton, teve um boom econômico, e também não só economicamente, mas politicamente os Estados Unidos se fortaleceu a ponto de que ele ficou mais em si mesmado do que já estava, não tinha um ponto de rivalidade global como ocorrera à época da Guerra Fria. E um pouco antes do 11 de setembro, não há de se esquecer que, politicamente falando, os Estados Unidos estava borbulhando por conta do caso de Mônica Lewinsky, que isso tomou muito, muito o foco da mídia da época, da população, porque no fim das contas as pessoas têm que comentar sobre algo, sobre o que ocorre, e esse era o ponto, teve o processo de impeachment do Clinton. Posteriormente a isso, teve as eleições de 2000, que foi uma eleição super delicada, no sentido de contar até o último voto no estado da Flórida para garantir aqueles delegados, que, em certa forma, deu a vitória ao Bush filho, e que, posteriormente, dentro daquele contexto, ele mal tinha tomado como é que é o termo que se fala, mas ele mal tinha sido empossado no dia 20 de janeiro de 2001, o atentado ocorreu em setembro daquele mesmo ano, e que foi, no fim das contas, que deu não só o aval, mas é o que sustentou todo o processo, não só da retórica, mas também da execução do próprio governo Bush, definiu o governo Bush, essas duas guerras e o próprio atentado. Há casos da história, né, coisas que não estavam programados, mas estavam ali, estavam sendo arquitetados. Se nesse instante há algum tipo de algo está sendo planejado, arquitetado em outro espaço, não é o que está sendo discutido de forma mais aberta ou de maneira mais preocupada. Colocamos agora o Afeganistão novamente em pauta por 2 motivos, que não dá para deixar de lado. Aniversário do 11 de setembro, 20 anos, então tem esse marco histórico muito relevante, mas também pela tomada de poder do Talibã. Mas passado o calor do momento, as coisas tomam um certo outro rumo em decorrência das outras coisas como elas estão correndo. Não há de se esquecer que, enfim, não só aqui no Brasil, mas mundo afora, a vida tem outros elementos que vão para além da discussão do terrorismo global, ou de certos grupos em si que praticam atos terroristas contra civis mundo afora. A Natália Padilha mandou uma pergunta bem interessante essa, hein? Poderiam falar um pouco das teorias de conspirações e suas consequências?
Me diga lá, Yuri, você acha que combustível de avião derrete barra de aço? Eu não sei quais são as consequências reais e práticas, mas que isso sustenta uma boa, o bom imaginário popular sustenta. Eu lembro que na época que teve após atentado, o que não me faltou eram pessoas mostrando por A mais B, pela nota de $20, dobrando ela. Lamentavelmente, não trabalho com dólar no momento, mas senão faria aqui para vocês. Eles dobravam ela, eu não lembro como é que faz, gente, tá? Mas assim, era uma coisa assim que era recorrente. Mostravam, não, olha aqui, se você dobrar ela aqui, olha o que parece. De parecer como se fossem duas torres. Eu não sei como é que dobrava. E olha aqui, o que é isso? É um avião. E no fim das contas, assim, você fala, gente, mas ok, olha que história bonita, né? Muito, muito boa ser contada. Viva o imaginário popular. Mas em termos práticos, de fato, nada se. Está aí para quem acreditar, o golpe está aí. Quantas pessoas vão acreditar nesse. Desculpa usar a referência de meme, mas meme é comunicação. Vem o ponto de que fake news, a história bem contada, por mais que seja de uma outra perspectiva, é uma coisa totalmente ordinariamente humana, existe ao longo da história da humanidade, vai continuar existindo, como também teve pós-11 de setembro, não haveria de ser diferente, o ser humano vai ser assim, é inventivo, vai criar certos contextos. Agora, o quanto isso teve, em termos, fatidicamente, assim, falando em termos práticos, de quanto isso foi comprovado, olha, quem sou eu para falar o que você deve acreditar ou não dentro da sua cabeça? Agora, uma coisa que eu tenho um ponto pessoal, sempre desconfie no que você ouve por aí e vá atrás de outras informações, outros pontos de vista, talvez alguns aspectos um pouco mais até, diria, científico, ou algum outro aspecto que tem a ver com simplesmente um achismo ou com uma história bonita, porque, sinceramente, dos $20 para um desavisado pegava fácil. Eu, na época, eu falava, nossa, eu falei, e ainda mais naquele contexto, falei, como vou questionar isso nesse momento? Acreditava? Não, mas que tinha sua beleza por trás, tinha. De fato, essa dos $20 é clássica, né? Eu queria muito saber como é que dobra isso, mas você acha uma imagem dessa facilmente. E eu perguntei para o Yuri, gente, se ele achava que combustível de avião derrete barra de aço, porque essa é uma das coisas que eles falavam, né? Que combustível de avião tem como sua temperatura máxima na casa combustível de avião na casa de 1.600 graus, e que aquelas vigas que compunham a estrutura do World Trade Center, elas só derreteriam a mais de 3.200. Então seria impossível algumas coisas ali. O que eu acho das consequências dessas teorias de conspiração? Eu acho que elas podem acabar minando a legitimidade dos lados reais das histórias, em especial das vítimas. Existe hoje toda uma juventude que não sabe o que foi o 11 de setembro. Isso me faz sentir pior ainda, porque, gente, 20 anos, para mim 20 anos atrás é 1980, tá? Não era 2001. Eu ainda tô nessa. Mas eu acho que a grande consequência é minar a legitimidade de algumas coisas. E nesse caso, talvez a dor das vítimas. A gente não pode tirar isso de perspectiva. A dor das vítimas tem cor, porque até hoje não foi encontrado. É óbvio, e não vai ser. São pessoas que se incineraram de forma instantânea. São os estacionamentos ao redor do World Trade Center com carros que ficaram lá por semanas, até se perceber que aqueles automóveis eram de uma das vítimas. Então, esse é um outro ponto das teorias da conspiração e também das fake news que me incomodam um pouco. A questão da legitimidade e a questão da dor das vítimas. E agora tem uma pergunta sobre o futuro. Cláudio pergunta: ataques terroristas biológicos são uma possibilidade para o futuro? E eu ainda coloco mais uma: os cyberataques. São essas as guerras e o terrorismo futuro? O que vocês acham?
Com certeza, Cláudio, com certeza absoluta. Nós somos, enquanto seres humanos, grandes portadores de armas biológicas. Adquiri o hábito de ler coisas fora da minha área, né? Até para conseguir pensar de outras maneiras. E de mais de 1,6 milhões de vírus que existem, nós conhecemos 3 ou 4 mil. E como eu morei na China um tempo, algumas vezes, e você tem lá pessoas em ambientes onde você vai matar uma cobra, daí do lado o cara está matando o porco, do outro lado o cara está matando o morcego, esse sangue ele se mistura e rapidamente encontra um hospedeiro. Então, assim, em relação à guerra, à arma biológica, eu acho que nós somos a arma biológica número 1, porque nós conseguimos transmitir isso de forma muito rápida. Olha em quanto tempo o Covid se espalhou pelo mundo, porque nós nos espalhamos pelo mundo. Então, eu acho que isso é sempre uma possibilidade, eu acho que isso é uma possibilidade na mão de pessoas mal intencionadas, que conseguem facilmente, por conta da tecnologia que se tem hoje, que está ficando cada vez mais potente e cada vez mais barata, combinar vírus, bactérias, protozoários e possibilidades. Em relação a cyberataques, não sei se vocês viram, acredito que foi ontem, a página da Anvisa saiu do ar e foi estampada com uma bandeira da Argentina dizendo, não cumprimos quarentena para entrar aqui. Eu falei, mas olha a audácia. Então, olha como é fácil você fazer isso hoje. Se, inclusive, seres humanos estão sendo transacionados online, acredito que os ataques sejam algo... a nossa próxima linha de defesa, ou uma das nossas próximas linhas de defesa. E outra, quem fala que vacina implanta chip, acho que esqueceu que a gente está com uma coisa assim do nosso lado o tempo inteiro, né? Precisa de um chip para te rastrear? Não, você carrega ele no bolso. E com vontade própria, né? Tem uma última pergunta aqui para a gente finalizar. A Carolina pergunta para o Yuri, de tudo que falamos aqui hoje, de que forma que o 11 de setembro, a volta do Talibã e a insegurança gerada no mundo podem cair no Enem? Olha, a banca estaria dormindo se não fizesse uma pergunta sobre, sobre esse contexto. Tá aí. Há de se lembrar que qualquer banca, são pessoas que fazem as questões, né? Pessoas como eu e você, que vão, de certa forma, atrás de marcos temporais e aniversários que têm um certo significado. Pensando que teve 20 anos do 11 de setembro, 30 anos da oficialização do fim da Guerra Fria, 10 anos da morte de Bin Laden, e a retomada de poder oficial do Talibã no Afeganistão, não ter questões a respeito disso seria basicamente perder uma oportunidade. Na fim das contas, está ali, tá fácil, está sendo discutido, e em certa forma, para qualquer banca, tá fácil no sentido, está para todos, a quem quiser ouvir, e qualquer banca que se preze, em certa forma, vai considerar, ponderar questões a respeito. Agora, em termos de... ao ponto, se vai pontuar a relação do Talibã, eu de certa forma, focaria muito mais nessa inter-relação dos atentados ou a participação do Talibã, qual que foi a influência direta do Talibã nos atentados, seria uma, digamos, uma questão um pouco mais quente em relação aos demais, pensando que Guerra Fria, por mais que faça aniversário agora também, no dia 25 de dezembro, tenha... tá um pouco mais frio o tema, enfim, pela redundância. E colocando os acontecimentos mais recentes, eu apostaria nesses dois fatos, Talibã retomando o poder e 20 anos do 11 de setembro. E essa inter-relação que teve de apoio político ao Al-Qaeda que veio com o atentado. Eu penso talvez até em questão, eles falam bastante de ativismo também, né, nas provas do Enem, principalmente na redação, não sei, talvez venha alguma coisa relacionada a feminismo, a ascensão das mulheres, a educação, a questão do Talibã, a questão do Afeganistão, a própria Malala, não sei, talvez surja alguma coisa nesse sentido também. Eu acho que é interessante essa conexão, né, estudarem essa conexão.
Eu falei que era a última, mas tem uma muito interessante aqui que eu acho para a gente finalizar. O Yuri Marinho pergunta, e eu quero que os dois respondam. Quais os maiores aprendizados 20 anos após o atentado? Que você não declara guerra para um método. Você declara guerra para países. Você declara guerra para pessoas. Terrorismo é um método. É um método para causar medo, é um método para buscar uma mudança de comportamento e, em especial, é um método utilizado por aqueles que querem atingir não estados em si, mas uma população e aqueles que não podem lutar. E se eu quero atingir aqueles que não podem lutar, população civil em especial, como é que eu declaro guerra para um método? Yuri? Perdão, estava digitando algo. Em termos de aprendizado, eu assino embaixo, de certa forma, isso não dá para ser deixado de lado enquanto você pensa até mesmo na nova ordem mundial. O século XXI começou com os atentados, e desde então todos o caminhar e até mesmo o desenrolar dos fatos que ocorreram pós isso tem consequência dentro dessa causa inicial. Além desse aspecto do método, em certa forma, até mesmo entender que quando falamos de terrorismo, e talvez venha esse um ponto muito relevante, e que daí vem que eu consideraria como se fosse um erro de política de Estado dos Estados Unidos à época, de simplesmente colocar essa generalização ao que a época colocou como guerra ao terror. Quando você coloca um conceito genérico que beira a abstração, né, o que é o terror, né, nesse contexto, qualquer alvo é alvo, qualquer possibilidade de ação e de atuação militar a quem você quiser declarar como sendo o seu opositor é validado pelo discurso, mas em termos práticos, as consequências que isso acaba acarretando, tá aí, né? Elas estão aí, elas já dentro da própria falência que teve ao Afeganistão, na guerra ao Afeganistão, mas também o Iraque, principalmente, e posteriormente, como outros grupos extremistas surgiram e se organizaram, aí vem um ponto de talvez realmente pensar quem seria esse grupo opositor, quem que é que você realmente está indo atrás, qual que é o motivador, e por aí talvez parar aí, não misturar aspectos X com outros aspectos Y, usar aquilo no melanger bonito para justificar uma invasão como ocorreu no próprio Iraque, por exemplo, que não teve até hoje a retórica à época não fechou com os fatos que foram vistos posteriormente. Então, acredito que esse seria um aspecto inicial. Como você enxerga o conceito terrorismo e como é que você aplica em termos de atuação e de preparo, porque, de certa forma, estará aí. Não tem como você simplesmente se blindar completamente de algo que é uma prática que existe há certo tempo e que agora, em certa forma, ganha um corpo com com um certo nome, com uma denominação, com um certo grupo, com um rosto, com a mídia em si, né? Coisa que não havia antigamente, que não havia principalmente prévio 11 de setembro. Tá certo. Bom, infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu vou deixar espaço para os nossos convidados deixarem os seus contatos para que os interessados enviem as perguntas que não foram respondidas aqui. Niegrai? Eu mandei os links aqui, LinkedIn, Instagram, Facebook, Sinal de Fumaça, o meu e-mail pessoal, ou joão.niegrai@up.edu.br. Eu queria agradecer ao Yuri, ao Dr. Hewitt, a Lorena, os amigos da Central Press, por esse debate tão interessante que nós tivemos essa noite. Agradeço muito pelo convite. Espero ter deixado mais dúvidas, mais instigações do que respostas em si. Obrigado. Yuri?
digo mesmo, agradeço imensamente o convite, ao bate-papo, essa possibilidade de discutir e aquilo que está em pauta do dia atual, e também pelo aprendizado, né? Porque no fim das contas, quando você tem essa troca, e é disso que se trata para mim a inter-relação humana, você acaba sempre aprendendo e fortalecendo coisas que antes, prévio àquele acontecimento, não ocorreu. Então, espero que eu tenha contribuído de alguma maneira, e também agradeço ao Negrai pela interação e também pelas informações trazidas, que isso, para mim, de certa forma, também fez eu pensar em outros aspectos que, prévio a isso, não teria ocorrido. Dr. Hewitt não está aqui ao vivo conosco, porque agora no Reino Unido são 2h da manhã, mas ele deixou um recado para vocês. Thank you so much for the invitation. It's great to speak in Brazil. Good evening, everyone. Mais uma vez, agradeço aos convidados, ao Consulado do Reino Unido no Paraná, ao Colégio Positivo, à Universidade Positivo e ao público que ficou até agora com a gente. A partir de amanhã, você pode acessar todo o conteúdo na página da Central Press no YouTube. Se você gostou da nossa live, compartilhe o link com quem possa se interessar. Se você não gostou, compartilhe com quem possa gostar. Essa é mais uma produção do Centralcast. Um grande abraço a todos e até a próxima.